Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido porque ele tem diversos segmentos de tijolo no seu portfólio. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 49,74. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 13,90%, o que é um dividendo muito elevado para um fundo de tijolo. Esse fundo está sendo negociado num PVP muito baixo. Isso aqui já requer um ponto de atenção. Atualmente o PVP do fundo é 0,53. Isso significa que o fundo está sendo negociado com 47% de desconto. Então note, esse é um fundo de base 100 que está sendo negociado a R$ 50. Então é muito desconto em cima disso. Esse é um fundo também que possui baixa liquidez. Atualmente ele está negociando uma média de 168 mil por dia. E ele vende uma variação positiva de 3% nos últimos 12 meses. Ou seja, ele tinha caído um pouco mais e agora ele vem numa pequena apreciação. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando esse fundo vem a mercado, lá nos idos de 2021, ele era um fundo que já entrou, entre aspas, no momento que a bolsa vinha caindo de certa maneira. Então ele é um fundo de base 100 que, quando veio a mercado, mal ficou negociando no 100. Ele já meio que caiu para os R$ 90, isso no seu início. Durante o próprio ano de 2021, a sua cotação depois caiu para 80, beliscou ali os R$ 70. Durante o período de 2022, a cotação caiu ainda mais para R$ 70 e ficou orbitando até próximo de R$ 60. Durante o período eleitoral, a cota apreciou bem pouco, saindo de 60 para quase 70. Passadas as eleições, o fundo novamente tem uma queda, ficando a patamares de R$ 60 mais ou menos durante abril de 2023. Durante esse período de 2023, entre abril e mais ou menos o mês 10, o fundo teve um pico beliscando R$ 70 e voltou novamente nesse momento de queda, dessa vez beliscando os R$ 50. Durante final de dezembro de 2024 e também o início de janeiro de 2025, o fundo tem as suas menores cotações, quase chegando ali a algo na faixa de R$ 44. Atualmente o fundo veio nesse patamar e nos últimos dias, nas últimas semanas, o fundo vem apresentando ali uma pequena recuperação, atualmente próxima ali dos R$ 50. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e de mandato renda. Ele é do segmento outros, ele é híbrido. Ele é um fundo por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos ver também lá dentro do relatório gerencial sobre sua vacância. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 4.800 cotistas e mais de 1.665.000 cotas. Daqui a pouco eu vou voltar nesse número aqui para fazer algumas contas com vocês. Esse é um fundo que atualmente ele está valendo ali R$ 93, ele tem um valor de mercado de 155 milhões e o último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 58 centavos dízima. Isso aqui tem alguns valores aqui que a gente vai ver depois com detalhes. E aí, continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E é um fundo que vem sofrendo bastante com rentabilidade, tendo em vista que é um fundo que está depreciado. Entretanto, note o seguinte, quem comprou esse fundo na base 100 e hoje tem o fundo na base R$ 50, entre aspas, perdeu ali R$ 50 do seu patrimônio. Só que esse fundo já entregou tanto dividendo que é como se ele tivesse devolvido mais de R$ 40 em termos de dividendos. Por quê? Hoje a rentabilidade do fundo, que deveria ser menos 50%, está em menos 10%. Então, pelo menos parte aí desse prejuízo teórico, né? Que a cota vem tendo, pelo menos o fundo entregou bastante dividendo. Então, a rentabilidade do fundo hoje é menos 10%, o CDI bruto 52%, o IPCA 27%, o IFIX 20% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 55% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo e a gente vê que cada vez mais o dividend yield vem aumentando. Por quê? Porque volta e meia a cotação fica de lado e cai, a cotação fica de lado e cai. E o dividendo, apesar de já ter sido um dividendo maior, ele vem de certa maneira meio que subindo ou ficando de lado. Como a cotação cai e o dividendo fica de lado ou sobe, você vê esses aumentos no dividend yield do fundo.
Então o fundo já teve um dividend yield na casa de 0,6, 0,7, né? Depois algo na casa de 0,9. E atualmente o mercado está muito exigente para esse fundo, exigindo pelo menos 1,2 de dividend yield. Para mim, na minha humilde opinião, é um dividendo extremamente elevado e exigente. Esse fundo ele tem alguns riscos que eu vou falar mais à frente, tem alguns pontos de atenção, mas um fundo arriscado igual esse fundo aqui na minha opinião, o dividendo exigido deveria ser de no máximo 1%. Então, para mim, a cotação do fundo deveria estar em algo próximo ali de R$60. Nominalmente dizendo, em relação aos dividendos, esse fundo já chegou a entregar 67, teve uma queda momentânea para 63 e começou um crescimento, 67, 69, 71, 72, até que houve uma vacância no fundo. Então esse fundo hoje, esse é um dos pontos dele, tá? Ele só tem 5 imóveis e um dos seus imóveis está vago. E aí com isso, caiu de 72, que era a distribuição do fundo, para 56 centavos. E já teve um primeiro degrau de distribuição, né, aumentado. E vocês vão ver que tem previsão e pode ser que haja mais 2 altas durante esse ano, e eu vou mostrar lá dentro do relatório gerencial. Além do mais, frente ao que o fundo está entregando atualmente, se a gestão quiser e essas entregas continuem mantendo, já dá para ter um pequeno aumento na distribuição, e eu vou fazer esses cálculos com vocês mais tarde aí. Então a gente vê que as entregas do fundo, que eram de 57,63, aumentou para 58,23. No dia 7 de abril, o fundo pagou no dia 14 de abril essa quantia aí de 58 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Seguramente, quando esse vídeo aqui for ao ar, já vai ter sido anunciados os dividendos de maio e para serem pagos em maio. Eu não acho que a gestão vai aumentar, por enquanto, o dividendo, apesar de que, baseado no relatório gerencial, pode ser que, se eles quiserem aumentar esse patamar, eles já consigam. Mas, até o final do ano, eu acredito que vai vir uma nova guidance aí, com aumento nos dividendos do fundo. E aguardemos para ver se isso vai ser concretizado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência, e você ainda tem preferência quando participa, quando pede aí vídeos no nosso canal. Além do mais aí, nós contamos aí com a nossa planilha de controle financeiro, que é mais uma forma de apoiar o canal. Na aquisição dessa planilha, ela é um ótimo produto com muitas funcionalidades, vai te ajudar de inúmeras maneiras, é uma planilha bem completinha. Você comprando a planilha, além de ter um ótimo produto, é uma forma de apoiar o nosso canal financeiramente, então desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos ainda com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador e mais. Na aquisição aí dos nossos e-books, é uma forma de você também apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e é o relatório mais recente entregue pelo fundo. Ele praticamente saiu na data que eu estou gravando o vídeo. Aqui a gente vê o índice, onde estão as informações aí a respeito do relatório, e a gente vê algumas informações de destaque do fundo. Se você quiser ver a própria gestão explicando o relatório gerencial, eles fazem uma apresentação todos os meses lá no YouTube, tá bom? Aqui tem um hiperlink, inclusive, para vocês clicarem e serem direcionados. Os aluguéis estão 100% em dias, estão pagando direitinho. Note esse número aqui, tá? Atualmente, o fundo pagou 970 mil em dividendos. Quando você pega esses 970 mil e divide por esse total de cotas aqui, 1.665.684 cotas. Quando você divide, dá esse valor aqui de 58 centavos, 23 para cada cota. Daqui a pouco eu vou fazer alguns cálculos em relação a isso. Aqui no relatório ele fala sobre questão aqui geral do pensamento da gestão, na questão de zona do euro, Estados Unidos, China, Brasil. Eles falam diversas perspectivas aí nesse cenário macro aí. Aqui eles mostram mais ou menos há quanto tempo os inquilinos estão nos seus imóveis. A média dos inquilinos estão com 10,5 anos e o prazo restante dos contratos é de quase 4 anos.
Então o pessoal da loja Habitat está ali a média de 6,7 anos, eles têm mais 3,4 anos de contrato. Magna, 13 anos em média e tem mais 4,8 anos de contrato. Atento Madureira, 13,6 anos e tem mais 3,4 de contrato. Jandira, 5,2 anos e tem mais 3,1 anos de contrato aí. Aqui eles mostram também mais ou menos quanto que o fundo distribuiu, qual que é o ponto da gestão em relação a esse prazo médio e também o quanto que teoricamente o fundo está descontado. Por quê? Hoje, aqui ele mostra o quanto que é negociado o metro quadrado aí dos imóveis, mas que nem para conseguiria construir esses mesmos imóveis com tanto desconto. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a guidance, né? Então, o fundo está distribuindo aqui 970 mil, a guidance é entre 57 e 62, eles estão distribuindo aí na barra inferior da guidance, e a gente observa que a tendência é, até no próprio gráfico aqui, ó, aparentemente vai ter uma melhoria para a guidance inferior subir para 58 centavos e a superior para 63. Tá? Eu vou fazer alguns cálculos aqui para vocês e eu acredito sim que o fundo tem a capacidade facilmente de entregar entre 60 e 63 centavos. Daqui a pouco eu faço alguns cálculos para vocês. Continuando aqui, ele fala novamente, né, sobre essa questão de vocês verem as explicações diretamente por meio da gestão. E aqui eles trazem alguns destaques. Esses 58 centavos, frente à cotação de 40 e poucos reais, 47, está dando um dividend yield de 15% ao ano, algo extremamente absurdo por se tratar de um fundo de tijolo. O fundo pode estar investindo em imóveis logístico industrial, imóveis de varejo, imóveis, lajes ou edifícios. Então, ele tem, de certa maneira, um mandato amplo aí para investimento. As taxas do fundo estão em 1,24 e eles cobram performance de 20% se conseguir bater IPCA mais 5,5. No quesito de cotação, a gente já tinha visto, mas a cotação aí vem ladeira abaixo. O fundo vem sofrendo bastante com, entre aspas, o derretimento das suas cotas, né? Algo que, entre aspas, está valendo 93, sendo negociado nessa faixa de 40 e poucos reais, então o fundo vem sofrendo bastante. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você também acha que esse é um fundo muito arriscado? Você entende mais ou menos em que o fundo investe, as características e coisas nesse sentido? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, toda vez que trago algum ativo no canal, eu tento ser sempre transparente no sentido, né? Se eu sou ou não conflitado, se eu tenho ou não esse ativo no meu portfólio. E por que que isso, na minha opinião, é importante? É importante para que você tenha o seu poder de decisão e também não fique aí sendo manipulado ou sendo conduzido a ter algum ativo ou não baseado na opinião dos outros. Então eu gosto de dizer a minha opinião, não para que vocês tenham, mas para que vocês fiquem ressabiados quando eu digo se eu tenho ou não um ativo. Porque se eu falo que eu tenho e eu estou falando muito bem a respeito do ativo, abra o olho. Você não sabe se eu tenho más intenções ou não, quais os meus interesses ou não. E outra coisa, nunca compre um ativo ou venda um ativo baseado no que os outros disseram. O meu grande objetivo aqui é tentar trazer o mínimo de educação, o mínimo de informação para que você tire as suas próprias conclusões. E o poder de decisão está na sua mão. Porque se você comprar e der algum problema, o risco é seu. Se você vender e levar prejuízo, o problema é seu. Então, não seja movido pela opinião alheia, tá bom? Vindo para o ativo, vamos lá, meu ponto de vista a respeito da gestão. Esse é um fundo que eu me posicionei nele, eu tenho ele no meu portfólio, e é um fundo que tem alguns graus de risco nele. Esse é um fundo relativamente pequeno, é um fundo pouco diversificado no quesito de imóveis, no quesito de quantidade de inquilinos. Esse é um fundo com a liquidez que não é muito elevada. Então tem alguns pontos, entre aspas, ruins. A taxa também é relativamente alta, apesar de estar dentro do limite ali que eu aceito me expor aí ao fundo, né? Agora, o que eu vejo a respeito desse fundo? Esse fundo, ao contrário de outros do mercado, ele, por exemplo, não tem alavancagem. Então é um fundo que não vai sofrer para poder pagar ou não.
O risco desse fundo é possíveis, né, e novas vacâncias. Então, se sair inquilinos do imóvel, ele pode continuar sofrendo como ele já está sofrendo um pouco. Mas isso é um risco que eu acho bem mais aceitável do que, por exemplo, quando um fundo tem dívida aí para ser paga. Então, o risco para mim é muito mitigado. Agora, novamente, ele só tem 5 imóveis, 4 estão ocupados, 1 está vago. Ele só tem atualmente 4 inquilinos. Então, cada inquilino representa um percentual alto aí para as receitas do fundo. Então, isso são pontos de atenção. Mas, minimamente, os aluguéis estão sendo ali corrigidos. Inclusive, a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que tem mais 2 chances dos aluguéis serem aumentados esse ano. Além do mais, baseado nas últimas entregas que eu vi o fundo fazer, pode ser que a gestão, a qualquer momento, já faça um aumento da sua guidance, tá? Porque ele já está tendo um pouquinho de sobra. E eu vou mostrar isso baseado na DRE do fundo. Então, esse é um fundo que eu gosto, que eu tenho. E, minimamente, esse fundo, na minha humilde opinião, baseado em vários outros fundos que a gente tem no mercado de risco mais ou menos semelhante. Então, eu acho que, por baixo, a cota já deveria estar em R$60. Se o dividendo for aumentando, ou até mesmo se ele alugar o imóvel que está vago, eu acho que a cotação pode sair facilmente desses atuais, mais ou menos aí R$50, para algo na faixa de R$60, R$70, entre aspas, com certa facilidade. Agora, tudo depende do se, né? Então, cuidado, por quê? Assim como se essas situações ocorrerem, pode subir, também pode não subir até cair mais. Então, você tem que estar vendo se você aceita esses riscos que esse fundo carrega, se aceita as condições que esse fundo está trazendo, se você quer ficar carregando esse fundo, ciente de todas, entre aspas, problemáticas que eu falei a respeito do fundo. Eu gosto, considero ser um bom fundo para o longo prazo e ele faz parte do meu portfólio na carteira pública e na carteira fechada. E apesar de todos esses detalhes que eu falei a respeito do fundo, eu acho que ele é um bom fundo aí para levar para o longo prazo, inclusive, né? Agora eu sempre vou dar esse aviso. Atenção, cuidado, aviso. Não é porque eu estou falando a respeito do fundo que ele seja bom ou ruim. E não é porque eu estou falando a respeito do fundo que isso significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E aqui eu gostaria, né, de reforçar aquele nosso objetivo do canal de chegar aos 20 mil inscritos. Então, finalmente, né, o canal começou a romper a barreira dos 18 mil e continua crescendo. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar aos 20 mil inscritos aí, aos 19, 20. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então aqui a gente já volta para o relatório gerencial e cai direto na parte de DRE. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó? O fundo vem começando a ter um pouco de melhoria nas receitas. Ó. Era 1.194, 1.200.000, 1.200.000, 1.199, 1.090, mas 1.242 foi a última receita recebida. Então, significa que já está começando a receber um pouquinho mais aí dos seus inquilinos. Tudo bem? Tudo bem. As despesas do fundo, em linha, 140, 200, 129, blá, 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 200, 177, mas resultado líquido do fundo. Então o fundo está distribuindo, ó, 970 mil. Só que ele está gerando de resultado, ó, 1.050, 990, 1.079, 970. Somente em fevereiro que o fundo teve um resultado líquido ali de 888. Mas ele vem sendo superavitário em vários outros meses. Inclusive agora foi um dos maiores resultados novamente, ó, 1.065.000. Por que isso aqui influencia? Olha só, se o fundo aumentar aqui para 1.050.000 as suas distribuições e dividir isso aqui, ó, pelo total de cotas que a gente vê aqui, pelo total de 1.665 cotas, 684, o fundo conseguiria passar a distribuir 63 centavos. E note que eu coloquei 1.050.000, né? Não é um valor muito acima aqui. Se agora o fundo conseguir ter essa altazinha que ele está tendo aqui, eu não acho que seja algo fora do normal ele passar a fazer uma distribuição aí de 970 para 1.050.000, tá? 970.000 para 1.050.000. E isso aqui se corrobora também pelo ponto que eu vou mostrar para vocês, que tem 2 revisionais esse ano, e com isso, com essas revisionais, pode ser que ele arrecade mais ainda, né? E melhore as distribuições do fundo. Enfim, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Aqui a gente vai ver aquela taxa na prática.
Então é o seguinte, ó, taxa de gestão e administração, 1.938.000, isso aqui nos últimos 12 meses. A gestão não deixa claro se essas despesas operacionais ou extraordinárias, blá, 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 né? Então, eu vou calcular como isso aqui é taxa de performance, tá? E a gente vai calcular sem com, porque não fica muito claro se é ou não taxa de performance. Então, olha só, se a despesa do fundo fosse apenas 1.938.000, esse valor vezes 100, dividido por 14.190.000, que é o que ele recebeu nos últimos 12 meses, as taxas do fundo estariam em 13,65. Se isso aqui for performance, ó, 2.202.000 vezes 100, dividido por 14.190.000. Aí já subiria para 15%, que é ali o limite da caritude, né? De toda forma, as taxas são careiras, mas como o fundo entrega um bom rendimento frente à cotação, é algo que ali eu acho até que aceitável, né? Continuando aqui, a gente vê os imóveis que o fundo possui. Então, atualmente, os imóveis que ele possui, ó, Jandira, Habitat, Madureira, o Penha, que ele está vago, e o Magna. Então, é galpão, é uma loja, são dois, é um contact center, comercial urbano, porque atualmente ele não tem inquilino, e outro galpão aí. Atualmente, né? Aqui a gente vê o que cada um desses imóveis representa em termos de milhões. 40 milhões, 42, 30, 10, 26, né? Ele está 90% de ocupação, 5 imóveis, e os seus imóveis valem 154 milhões. Então hoje, as receitas geradas pelo fundo, 29% estão vindo ali de Jandira, 25% acho que da Magna, 15% ali da Habitat, 31% do Atento. Então são percentuais representativos. Se hoje qualquer um dos inquilinos sair do portfólio, pode afetar severamente as receitas do fundo. Então isso é um ponto de atenção caso você opte por ficar no fundo. Esse risco de vacância, para mim, é um risco aceitável. Eu não acho como sendo algo assim inimaginável, fora do normal, sabe? Mas, enfim, né? Em maio desse corrente ano, maio agora, vai ter 29% aí de possível renovatória. É quando pode ocorrer reajuste dos contratos. Vai depender de quanto o fundo vai negociar e tal. Então pode ser que haja um ajuste aí e que o fundo comece a pagar mais. Em setembro tem mais 2 possíveis renovatórias do fundo. E aí em dezembro, mais 25% também. Então, durante todo esse ano tem 3 aumentos aí, na verdade 4 aumentos possíveis aí para o portfólio do fundo. Acredito eu, né? Que pode ser que a gestão consiga melhorar um pouco as distribuições do fundo aí, independentemente de locação. Se nesse interstício ocorrer uma boa locação também do imóvel vago, aí acredito eu que os dividendos aumentam e aí também a cotação dá uma certa, entre aspas, disparada, né? Continuando aqui, ele mostra como é que é a composição de cada imóvel, em termos do patrimônio líquido. A gente vê que de passivos ele não tem realmente alavancagem, né? Então, o fundo, que isso aqui, para mim, é algo muito, muito positivo. Ele vê a exposição dos seus imóveis em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Qual que é a composição dos imóveis aí do portfólio? Ele tem ali 69% dos seus contratos de forma típica. Aqui, de certa maneira, tem uma certa facilidade de repassar os reajustes. 31% de contrato atípico. Aqui o reajuste tem que ocorrer conforme é determinado lá em contrato, né? O prazo médio de vencimento dos seus contratos é de quase 4 anos. Durante esse ano não tem vencimento, ano que vem não tem, 2027 não tem. E aí um ano preocupante para o fundo vai ser no ano de 2028, porque 62% dos seus contratos vão estar vencendo. E aí, poxa, é um ponto de atenção, porque se ocorrer vacância, meu amigo, pode sofrer muito aí o fundo aí, mais do que ele já vem sofrendo. Aqui a gente vê a disposição dos seus imóveis, né? Então ele mostra o que é cada um desses imóveis, ó. Imóvel 1 é uma loja lá em cima de um prédio, que é a loja do supermercado, e ele tem 2 galpões, e ele tem dois imóveis aí, como se fossem de prédios comerciais. Então aqui ele mostra um por um dos seus imóveis, o aluguel médio, a área bruta desses imóveis, ó. Quantos estão ocupados ou não, quanto que é o aluguel atual, quando que é o vencimento. Inclusive isso aqui, nem toda gestão ela é transparente nesse ponto, né? Isso aqui tem pontos positivos e negativos. E quanto está avaliado os imóveis aí que o fundo possui. Aqui a gente vê um por um dos imóveis. E nesse ponto aqui, eu não vou me estender aqui com muitos detalhamentos, etc. Qualquer coisa, você entra no relatório gerencial e dá uma olhada com atenção. Aquela loja ó, em cima de um prédio, né? Então aqui a gente vê o imóvel Madureira, que é um contact center.
Aqui a gente vê o outro imóvel, que é o que tá vago, da Penha. Um outro galpão logístico industrial. E aqui o parte final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, do SEQR11, são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!